Seja bem-vindo ao Gastronomia e Alimentação Aprendendo com o Senac. Aqui você aprende receitas incríveis com histórias e técnicas, a teoria e a prática no mesmo lugar. Vamos começar! Ai, Félix, eu não aguento mais esse tempo. Eu não sei como você fica tão tranquilo com esse calor todo. Mas que calor, Areto. O ar-condicionado do estúdio tá ligado no máximo. Félix, se tá no texto que tá fazendo calor, a gente precisa falar que tá fazendo calor. É dramaturgia que chama. Ah, tá, entendi. Nossa, é mesmo, tá fazendo um calorão danado. Dá pra fritar um ovo no asfalto. Também não precisa exagerar, né? Para enfrentar esse calor, nada melhor do que uma sobremesa gelada, que é o nosso protagonista de hoje. Sabe qual é? Não, qual é? É o semifreddo ou quase congelado. É uma sobremesa italiana deliciosa e refrescante que faz o maior sucesso, tanto no verão como no inverno. Mas, Areta, se o semifreddo é um sucesso tanto no verão quanto no inverno, por que a gente começou o programa falando que tava calor? Aí você reclama com o roteirista depois, porque agora nós vamos passar a bola para Marília Crossi, docente do Senac, que sabe tudo de confeitaria e vai contar pra gente a história do semifreddo. Oi, Areta! Oi, Fex! Oi, pessoal de casa! Tudo bem com vocês? O semifreddo é uma sobremesa clássica italiana e, na verdade, ela é até que antiga. Na Itália, essa sobremesa tão clássica, ela traz o nome de semi-congelado, se a gente pudesse traduzir ao pé da letra. E nada mais é do que uma sobremesa feita principalmente à base de um creme bem gorduroso, com um saborizante, geralmente pistache, frutas secas, também frutas frescas, congelado e servido em formato assim de fatias, sabe? Ele veio justamente porque as famílias faziam esse tipo de sobremesa para servir nos almoços, e aí ele começou a ganhar tanto gosto, tanto público, e aí ele começou a chegar em outros lugares do mundo, como é o caso do Brasil. Aqui, eu não sei se você já fez aí na sua casa, mas existe uma sobremesa daquelas que a gente faz e congela à base de leite condensado com calda de chocolate, que é muito semelhante, mas eu quero te ensinar hoje que essa versão italiana é muito melhor e até mais fácil de fazer em casa. Então bora? E agora vamos conferir a receita de semifreddo de pistache com Marília Crossi. Para começar a nossa receita, a gente vai preparar nossa pasta de pistache do zero. Para isso, você vai precisar de um pistache de boa qualidade, sem casca, sem sal e, de preferência, sem pele, se você encontrar. Aqui eu vou acender meu fogo e aí em uma frigideira ou mesmo uma panela alta, como você preferir, a gente vai colocar o pistache todo de uma vez, ó. E eu vou deixar sempre uma espátula aqui do lado para ir movimentando. Qualquer oleaginosa, e quando eu falo oleaginosa eu tô falando de pistache, de castanha, amêndoa, nozes, amendoim, que são, né, o que a gente mais usa para saborizar. Se eu estiver trabalhando com qualquer uma delas, é importante fazer esse processo na panela logo do início. Isso aqui vai fazer com que todas as castanhas que a gente queira utilizar, seja o pistache ou não, elas soltem os próprios óleos essenciais. E isso vai fazer toda a diferença, porque vai deixar uma pasta mais, assim, com mais sabor, mais aroma. E isso é importante porque cria uma riqueza de sabores no nosso produto final, que é super necessária. Vai mexendo sempre para evitar queimar também. Eu adoro pistache. Você gosta de pistache também? Eu gosto. É bom, hein? Eu já tô sentindo um aroma delícia de pistache. Ele vai começando assim, sabe, a deixar todo o ambiente perfumado. Então, esse momento a gente já sabe que os óleos já estão sendo liberados, a gente pode já desligar. Eu vou desligar o meu fogo, mas eu não vou tirar ele da panela ainda, tá bom? Por quê? Essa panela, como ela segura bem o calor, ela vai continuar aquecendo, mas sem o perigo de queimar esse pistache. Mixer em mãos, agora a gente vai começar o processo da nossa pasta. É importante que você saiba que a gente precisa de um desse, tá? Aquele mixer de mão convencional ou, de repente, um liquidificador não vão conseguir fazer esse processo por você. Eu falo isso porque a gente vai precisar bater bastante tempo até que esse pistache aqui consiga liberar o próprio óleo. Então, nisso, a gente precisa de algo que consiga trabalhar meio que sozinho, sabe? Agora a gente vai triturar o nosso pistache até que ele forme uma pasta. Você vai perceber que ele vai demorar mais ou menos aí uns 20 minutos batendo. Nesse processo, você vai abrindo o mixer entre os intervalos e raspando a lateral, tá bom?
você vai perceber que nesse processo ele tá assim, ó, parecendo mesmo uma farofinha, tá vendo? Que a gente também poderia dar o nome de xerém de pistache. A gente vai continuar processando até que ele vire uma pasta lisa e homogênea, tá bom? Nossa pasta já tá pronta e ó, eu vou mostrar pra você como que ela fica linda e perfumada. Dá vontade de comer de colher agora, ó. Ela fica desse jeito, bem cremosa mesmo. Nossa, olha só como fica cremosa. Já dá vontade de comer na hora, né? O bom é que para você entender o quanto de gordura tem nas castanhas de uma forma geral, principalmente pistache, amêndoa, é quando a gente processa bastante, ou seja, fica ali bastante tempo batendo no mixer, automaticamente ele solta os óleos e fica assim, sem colocar nada, tá bom? Então aqui, se você quiser, inclusive você pode bater e deixar num pote hermético aí na sua casa para você saborizar várias outras receitas. Essa daqui eu vou guardar porque a gente vai usar daqui a pouquinho. Segundo momento do preparo do nosso semifredo é a nossa pate à bombe. Pate à bombe nada mais é do que um creme base dentro da confeitaria feito de gemas e açúcar. Aqui eu vou usar gemas in natura para poder te ensinar como é feito esse processo. Mas lembrando que esse aqui que a gente vai levar em banho-maria não vai pasteurizar as gemas, ou seja, não vai deixá-las seguras para consumo. Por isso, se você for fazer na sua casa para consumo próprio ou para vender, eu aconselho que você utilize as gemas pasteurizadas que você encontra com facilidade em qualquer mercado. Eu tenho então gema, no meu caso eu não vou precisar nem peneirar, tá? Vou usar ela in natura mesmo, e o açúcar refinado, tá bom? Só vou misturar bem esses dois ingredientes, ó, primeiro. E agora eu vou levar para o banho-maria. O banho-maria é uma panela, de preferência sempre com cabo, e geralmente 2 dedinhos de água já são suficientes. Lembra que para o banho-maria acontecer, a gente precisa só do vapor dessa água aquecendo o que está aqui no recipiente, e não é a água, tá bom? O processo aqui, qual que é? Eu vou usar esse calor para começar a montar essa gema. Quando a gente fala de montar, eu tô falando de começar a ganhar estrutura, começar a formar uma leve espuma e diluir esse açúcar, né? Fazer com que ele suma completamente, ou seja, aqueles grânulos de açúcar que eu tenho aqui nesse momento, eles não estarão mais aqui. Geralmente, isso aqui vai levar mais ou menos 1 minutinho, 2, depende muito aí, tá? Do fogão da sua casa, mas o aconselhável é mexer sem parar, e se você perceber que tá aquecendo muito, levanta mesmo o bowl com cuidado. Mexi bem, percebi que o açúcar dissolveu, que ela já tá uma gema mais levinha, tá? Eu vou desligar o fogo e eu vou colocar para bater na batedeira em velocidade máxima, sem parar. Ó, aqui tá pronto. Vou desligar mesmo o meu fogo. E aí, ó, eu venho, seco bem esse bowl, tá? E você vai perceber que ele fica com uma leve espuminha por cima, ele já tá bem delicado, bem levinho. Eu vou colocar nesse momento aqui, ó, no bowl da minha batedeira. E agora a gente desce e bate em velocidade máxima até esse creme montar. Nosso creme de gemas está pronto e eu vou colocar ele aqui em um potinho de vidro para você ver como ele fica lindo. A Marília arrasa muito, né? Olha que lindo que tá esse creme de gemas. Nossa, tá bonito mesmo. Esse creme de gemas é extremamente importante porque ele vai, além de trazer, né, uma cor amarelinha de fundo, ele vai contribuir para a parte da gordura do semifredo, que vai trazer aquela sensação de repente derreter na boca, sabe? Que a gente ama. Então agora a gente vai reservar, porque a gente vai para o preparo do segundo creme, que também vai ser uma das bases para a gente montar o nosso semifredo. Agora chegou a vez do nosso merengue, que também é uma das bases do semifredo. Para isso, a gente vai fazer o mesmo método que fizemos agora com a gema, só que a diferença é que a gente vai usar a clara. Vou colocar a clara, mesma coisa, tá bom? De preferência, use aí na sua casa clara pasteurizada, tá bom? Açúcar refinado. Vou mexer bem com o fouet, só para realmente deixar bem homogêneo. E vocês vão perceber que nesse primeiro momento, ele tá o quê? Ainda meio gelatinoso por conta da própria clara e com bastante açúcar, né, grânulos. A gente vai levar para o fogo justamente para que ele faça o processo de dissolução desse açúcar e aí a gente consiga ter maior estabilidade. Acomodo o meu bowl e vou mexer sem parar.
Parece que essa técnica de banho-maria é fundamental para essa receita. Ó, você vai perceber que já tá com uma leve espuma por cima branca. E como tem uma concentração relativamente baixa de açúcar, então ele não vai ficar, né, com aquele aspecto já super brilhante de uma vez. A gente desliga o fogo, só tiro o excesso, venho com um paninho, seco aqui minha parte de baixo, para não pingar água ali, e vou bater na batedeira em velocidade máxima até que esse creme monte, tá bom? Que vire o nosso merengue. Esse aqui, a critério de conhecimento, é o merengue suíço. Nosso merengue suíço, com pouca quantidade de açúcar, já tá pronto. E a gente vai fazer o seguinte, ó, eu tiro da batedeira e nada de bater esse globo aqui. Porque se a gente fizer esse processo, o que vai acontecer? Eu vou perder toda a aeração dele, então eu não quero. Eu venho com a espátula, tiro aqui o excesso mesmo, tentando aproveitar o máximo que der. E agora a gente vai reservá-lo. Marília, nós estamos amando a receita, mas você poderia responder pra gente quanto tempo precisa para tostar o pistache na frigideira? E eu poderia tostar no forno? Pode sim. O pistache ele pode tanto ser tostado na frigideira quanto no forno. O tempo, em média, vai levar no fogão uns 5 minutos, 8, dependendo mesmo. No forno é legal que você deixe ali pelo menos uns 10, 12, mas sempre mexendo a assadeira entre ali uns 3 minutos para não queimar. Quanto tempo leva, em média, para o pistache virar creme? Olha, eu vou dizer que é um exercício de paciência. Para que o pistache consiga se transformar em um creme, você vai ter que bater ali no processador por pelo menos uns 20 minutos, 30, dependendo da quantidade. Existem pessoas que fazem maiores quantidades mesmo e trabalham com melangers, que são moinhos de pedra, para realmente acelerar o processo. Então lembre-se que aí na sua casa, 20 minutos, tenha paciência, ele vira e depois vale super a pena. Refrescante e elegante. Que maravilha essa receita de semifredo de pistache da Marília. E aposto que você já está cheio de vontade de saber como a receita vai ficar. É só continuar com a gente que no próximo bloco você vai descobrir. Estamos de volta. A docente Marília Crossi ensina a preparar uma deliciosa sobremesa italiana, o semifredo de pistache. Vamos conferir agora a segunda parte da receita. É com você, Marília! Agora é o momento em que a gente bate também um dos ingredientes mais importantes dessa receita, que é a nata. Isso porque o semifredo, ele é uma preparação que não congela 100%, apesar de ficar bem estruturado. Inclusive, ele tem uma resistência térmica super baixa, que é o que? Ele começa a derreter com mais facilidade, ainda mais do que o sorvete. Para isso, a gente vai usar a nata, porque ela é rica em gordura. E a gente precisa dessa gordura para trazer maciez e para evitar aquela formação de cristalzinhos de gelo, sabe? Então, a gente vem, ó, coloca tudo mesmo na batedeira. É importante que ela esteja bem gelada. A gente vai bater em velocidade média a alta, pode ir assim diminuindo conforme você for batendo. Ela precisa virar um chantilly, um creme bem levinho. Aqui, ó, você vai perceber que a nata ainda tá, ó, molinha, tá vendo? Eu vou terminar de bater na mão, rapidinho. Eu só quero que ela fique um pouco mais estruturada, percebe? Ela não vai cair realmente fluida. Ela também não precisa estar tão estruturada, porque aqui a gente ainda vai trabalhar com outros ingredientes que vão ajudar essa nata a firmar ainda mais dentro do freezer, tá bom? Então vou só dar mais uma batidinha e já posso reservar que a gente começa agora a montagem do nosso semifredo. Vamos lá?
Nesse momento, a gente vai misturar todos os cremes que a gente já fez para começar realmente a montar o nosso semifredo. Então aqui eu tenho o creme de gemas, a pasta de pistache, a nata batida e o nosso merengue. Coloco aqui, ó, meu creme de gemas. E aí eu vou colocar mais ou menos uma colher de sopa generosa, daquelas bem de vó mesmo, sabe? Da minha pasta. Tenho aqui então os dois ingredientes misturados e calma, eu vou usar o restante, tá? Mas eu vou usar na montagem. Sabe aquela sobremesa que vai ter uma surpresinha ali no meio? Vai ser ela justamente. Venho aqui com o meu creme de claras, pode misturar mesmo. Vou misturar tudo de uma vez e você pode fazer assim em casa também, não tem problema. Nesse momento, eu vou misturar bem delicadamente de baixo para cima. Por enquanto, ainda pode ser com o fouet. Depois, eu vou vir com a espátula no momento de adicionar o nosso creme de nata. Vai batendo aqui para tirar um pouquinho do excesso, não tem problema, ó. Misturei aqui. Agora eu vou tirar o excesso e vou começar a entrar com a espátula. Raspo bem a lateral. O fundo para me certificar de que tá todo mundo homogêneo. E aí eu venho com o meu creme de nata, que na verdade é só a nata batidinha. Bem fofa, bem delicada. E que vai trazer uma sensação aveludada fantástica. Mexo bem. Assim, de colher, já ia tá uma coisa maravilhosa, né? O perfume que tá essa massa, vocês não fazem ideia. A gente vai reservar e agora eu vou te mostrar duas formas de montar seu semifredo. Ó, aqui eu trouxe duas formas diferentes para você montar o seu semifredo. Uma taça de espumante linda e uma forminha de bolo inglês. Eu vou deixar essa aqui de lado por enquanto e vou te mostrar nessa. Aqui eu tenho então essa forma, eu coloco papel manteiga só aqui, ó, para que ele consiga cobrir a lateral e o fundinho. Vou pegar esse meu creme, pode tirar um pouco do excesso e eu vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar primeiro uma camadinha lá no fundo, ó. Coloca, deixa acomodar. A gente só vai fazer isso aqui. Venho, coloquei, ó. Agora eu vou fazer o seguinte, coloco um pouquinho do meu pistache assim, ó. E aí, eu venho com a pasta e eu vou fazer isso aqui, ó. Vou raspar um pouquinho na lateral e eu vou deixar um pouquinho aqui, ó. E vou alongar ela igual uma gotinha, tá? Só vou colocar no meio. Por quê? Na hora que a pessoa for comer, na hora que ela corta, fica aquele meinho assim, delicinha. Venho e vou colocar mais um pouco, ó. Olha só a delicadeza da Marília para montar essa forminha. Vou colocar só mais um pouquinho de pistache. Não precisa colocar pouquinho não, Marília. Quanto mais pistache, melhor, não é? Exatamente. No meu você pode caprichar. E coloco só mais duas conchas de massa. E a gente não vai cobrir propositalmente esses pistachos que estão aqui. Ele vai ficar desse jeito e é importante que ele vá para o freezer e fique por pelo menos 8 a 12 horas antes de servir. Se você quiser cortar antes, a chance dele não conseguir cortar é grande, porque ele precisa estar bem congeladão. Mas ele é tão bom que depois de congelado, na hora que você corta, ele fica ali uns 5 minutinhos em temperatura ambiente, ele começa a ficar tão cremoso que ninguém consegue esperar para comer. Para a taça, eu sugiro aqui uma montagem individual. Então eu vou fazer a mesma coisa. Eu venho com a concha. E detalhe, quando a gente fala de sobremesas montadas na taça, a gente não precisa ir até a borda, tá bom? Pensa que isso aqui é uma porção individual. Ou seja, se eu tiver muita quantidade, a pessoa também não vai conseguir comer inteiro. E a gente quer que a pessoa acabe, mas querendo mais. Nesse caso, eu vou só colocar pistache, eu não vou colocar pasta, mas porque eu vou finalizar isso aqui de um jeito diferente que eu quero te mostrar.
Eu adoro essas sobremesas montadas em taças. Eu acho que fica bonito, sofisticado, não acha? Fica mesmo, olha que elegante. Agora a gente vai cobrir com filme PVC, não precisa ser em contato, só realmente bem retinho para não grudar no creme. E daqui umas 3 horinhas a gente já consegue começar por ele. Vamos preparar então a nossa ganache de pistache para a cobertura do nosso semifredo? Para isso a gente vai precisar de chocolate branco derretido, tá? Já vou colocar a minha pasta de pistache para justamente deixar todo mundo bem homogêneo. E aí eu mexo bem primeiro esses 2 ingredientes. O creme de leite fresco, ele já foi aquecido também no micro-ondas, porque é importante que o chocolate e o creme estejam na mesma temperatura. Então a gente coloca um pouquinho e aí eu vou mexer. Essa ganache, ela precisa ficar fora da geladeira por pelo menos 12 horas até estabilizar. Você pode cobrir aqui com filme PVC e aí você espera esse tempo e já pode usar com a manga ou mesmo com uma concha. O ideal é que você mexa bem, raspa bem a lateral. E aí ela vai ficar nessa consistência, ó, bem molinha, certo? Daqui 12 horas ela vai estar em uma consistência um pouco mais estruturada e a gente vai conseguir trabalhar como cobertura de uma forma bem tranquila, sem que ela fique espessa a ponto de não sair da manga, mas também sem ficar muito líquida a ponto de escorrer quando a gente finalizar o nosso semifredo. Combinado? Ah, e aí, Félix? Vai conseguir segurar a ansiedade e esperar 12 horas? Nossa, Rita, mas 12 horas é muito tempo. Mas eu acho que vale a pena pro resultado final, né? Com certeza. Depois de mais de 24 horas de freezer, eu vou desenformar para vocês o nosso semifredo. Ele fica assim, congeladão, e agora eu vou pegar um pouco da nossa ganache de pistache e eu vou fazer um acabamento nele. Dessa vez eu não vou usar bico, tá bom? Então, ó, desce bastante. Com uma colher, eu vou pegar aqui, ó, um pouco da minha ganache, tá? E vou colocar aqui dentro, ó. Venho aqui, vou descer bastante. Faço um cortezinho bem na ponta, bem pequenininho. E agora, eu vou começar aquela parte que a gente gosta. E vou fazer um zigue-zague, ó. Essa Marília é verdadeiramente uma artista, né? Olha a habilidade que ela tem pra fazer. Ela cuida de todos os detalhes. É. Se você gostar demais, pode colocar bastante, mas eu gosto quando o semifredo ainda aparece. Então, venho aqui, vou finalizar com um pouquinho desse farelo, né, desse xerenzinho fino do meu pistache. Pode colocar no prato, não tem problema. Bastante pistache mesmo aqui em cima. Vou colocar só no meio para trazer mais altura, tá bom? E agora eu vou finalizar aquela versão na taça, lembra que eu mostrei pra vocês? Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a ganache com a colher e eu vou espalhar bem delicadamente, vou formar uma camada bem fininha. Venho aqui, vou colocar um farelinho e bem no centro um pouquinho de pistache. E agora tá pronto pra gente começar a degustação. Marília, isso tá lindo demais, hein? Mas me diz uma coisa, além do pistache, que outros sabores de semifredo podem ser feitos? Gente, semifredo é um preparo muito versátil. Você pode tanto substituir por outras oleaginosas, como amêndoas, amendoim, macadâmia, como você pode fazer aí, de repente, um sabor inspirado em panetone, de repente em pé de moleque, ou seja, a criatividade pode correr solta porque ele recebe qualquer saborizante. Então, usa a criatividade, ó, seja bem feliz. E quais tipos de cobertura posso fazer para acompanhar o semifredo? Semifredo é aquele preparo que por si só já é a estrela do prato. Se
você quiser acompanhar com uma calda, eu aconselho ganaches, com uma ganache mais fluidinha, um creme mais fluido. Pode ser só chocolate derretido para formar aquela casquinha crocante que a gente gosta de textura, ou até mesmo uma geleia, se você gostar. E Marília, para quem quer comercializar o semifredo, qual é a melhor forma de armazenamento? Bom, o semifredo é um preparo que precisa ficar o tempo todo no congelador. Então, se você quiser comercializar, eu te aconselho embalagens hermeticamente fechadas e que possam ir ao freezer. Fora isso, no momento de transporte, você precisa fazer o mais rápido possível e dentro de uma bag ou alguma bolsinha que seja específica para esse fim. O ideal é que o seu cliente possa comer na casa dele ou onde ele estiver ainda congelado, porque a graça do semifredo é essa. É aquele que congela, mas não congela, sabe? Então, para isso, a gente precisa realmente de um transporte apropriado. Areta, Félix e pessoal aí de casa, agora é o momento que eu sempre gosto, né? Afinal de contas, provar uma delícia dessa e eu ainda sou apaixonada por pistache, fala sério, né? Eu vou começar pela taça porque eu acho que ela é do meu tamanho, sabe? E aí eu vou dar aquela colheradona para que eu pegue a ganache e também o creme. Meu, tá muito bom. Que maldade, hein, Marília? Será que a produção não guardou pra gente? Você acha que dá? Podia, hein? Dá pra congelar, né? Dá pra congelar. Olha, tá tão gostoso, o pistache tá bem presente, mas ele tá um creme tão suave que faz, assim, um balanço bem gostoso com a ganache, sabe? Tá levinho, daqueles que a gente comeria a taça inteira em uma sentada. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante em casa. Bom, Areta, Félix, pessoal de casa, espero que vocês tenham gostado porque eu amei. Então, beijo, a gente se vê no próximo. Tchau, Marília, você sempre arrasando. Tchau, Marília. Esse semifredo é realmente uma delícia, perfeito pro verão, pro inverno, pro outono, primavera. E se você quiser conhecer mais receitas e conteúdos incríveis de gastronomia, siga com a gente no Gastronomia e Alimentação Aprendendo com o Senac. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.